contra a Petrobras, nesse sentido, da Petrobras está poluindo o planeta Terra, a Baía de Guanabara, mas tinha que me posicionar em relação a isso, tá? Obrigada. Beleza, Carolina. Nosso ato é um ato democrático, nós construímos junto as entidades e mostra a diversidade do movimento social e também demonstra que existem várias formas de luta contra esse modelo econômico capitalista, predatório, que está destruindo, sugando o planeta, depredando o planeta, poluindo os oceanos, destruindo a Baía de Guanabara. Mas nós somos militantes do movimento de justiça ambiental. Nós somos fundadores da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e, logicamente, nós nos preocupamos com o meio ambiente, com todos os seres vivos, mas também o ser humano, a pesca artesanal, o pescador artesanal, ele está ameaçado de extinção. Então, eu acho que a riqueza do nosso ato é construir essa unidade. Nós não vamos ter aqui consenso em absolutamente tudo, mas eu tenho certeza que uma coisa nos unifica: a defesa da vida, a luta contra a mercantilização da natureza e, principalmente, essa concentração econômica que as petroleiras estão fazendo no país, além do passivo ambiental enorme que a empresa tem, a Petrobras. Boa tarde a todos. Sou André Buca, sou coordenador da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Novas Tecnologias do Sindipetra RJ. Nós estamos ao lado de todos os lutadores em defesa do meio ambiente, contra a poluição da Baía de Guanabara e contra essa lógica produtivista que não leva em conta as necessidades do homem e da natureza, apenas as necessidades do grande capital para conduzir suas políticas. A Petrobras, muitos não sabem, ela não é uma empresa estatal simplesmente. Ela é uma empresa de economia mista, que tem uma parcela dos seus acionistas no setor privado, inclusive uma parcela significativa de acionistas na Bolsa de Valores de Nova York. E isso significa, na prática, que a Petrobras coloca na sua missão, a primeira questão da missão da Petrobras é a rentabilidade do acionista. Quando coloca a rentabilidade do acionista como a coisa mais importante, né, a questão do corte de custos, nos direitos trabalhistas, na segurança dos trabalhadores, na questão do meio ambiente, na questão da... É uma coisa que muitas vezes ajuda o acionista a ter mais lucro e prejudica as pessoas e a natureza. Pessoal, basicamente esse ato, nós temos 4 grandes pontos que nós estamos destacando aqui. O primeiro é o passivo ambiental histórico da Reduc. A Reduc vazou no dia 18 de janeiro de 2000 e até hoje não indenizou milhares de pescadores. Os pescadores empobreceram, estão socialmente e economicamente mais excluídos e a empresa só pensa em lucros. A Reduc foi construída nos anos 50 e é uma empresa que tem centenas, talvez milhares de equipamentos obsoletos. O risco ambiental da Reduc é enorme. Além disso, a empresa agora está se expandindo para Itaboraí, a famosa refinaria da Petrobras, converge em Itaboraí. O licenciamento ambiental foi feito de forma imoral. Esse licenciamento foi feito pelo INEA em apenas 6 meses. E agora que estão pensando onde vai captar a água, né, para abastecer a refinaria, lá em Cachoeira de Macacu, os efluentes, houve um licenciamento ambiental absolutamente irregular, foi feito às pressas e os efluentes vão ser lançados aqui na nossa região oceânica, poluindo a região, prejudicando a atividade turística daquela região. Além disso, nós temos o problema da água de produção. Essa água de produção, só para vocês terem uma pequena noção do que nós estamos falando, no ano de 2010 foi lançado, sem tratamento pela refinaria Duque de Caxias, 637 mil metros cúbicos de água de produção. Essa água de produção, pessoal, sabe o que ela tem nela? Que tipo de produto químico que tem nela? Tem biocidas, anticorrosivos, anti-espumante, inibidores de parafina, etanol, sequestrantes de oxigênio, metais pesados e elementos radioativos. Tudo isso está sendo lançado sem tratamento nos oceanos e na Baía de Guanabara. Mais ainda, das 110 plataformas que a empresa opera, apenas 21, exatamente, só 21 delas tem algum tipo de tratamento de efluentes industrial. O restante todo está sendo lançado no mar. Em 2003, na bacia de Campos, foi lançado 2 bilhões de metros cúbicos de água de produção, né? Transformando aquela região numa grande latrina de
dejetos químicos perigosos, poluentes industriais. Nós estamos falando que esses 2 milhões de metros cúbicos aproximadamente dá 2 milhões de óleo e graxa. Estima-se que foram lançados 30 toneladas de óleo e graxas sem tratamento no meio ambiente. Isso é um crime enorme. E os tentáculos do Comperj, eles se ampliam. Eles se ampliam e estão tentando chegar lá na nossa querida Jaconé com a construção de um porto industrial. Eu vou chamar aqui a Ana para dar uma palavra e na sequência a Sandra Quintela e depois o Givoneik. Boa tarde, meu nome é Ana Paula de Carvalho. Eu estou aqui representando, além do próprio movimento SOS Jaconé Porto Não, mas o luto por Maricá, o duto, fora duto do Comperj, como membro, que tem o Cássio Garcês aqui, que também está falando sobre isso. Na verdade, Maricá se tornou cobaia viva de um experimento, de um desenvolvimento que vai contra aquilo que defendemos esse ano, que é a Rio+20, um desenvolvimento sustentável. Maricá hoje é refém de um duto que vai jogar efluentes químicos, que tivemos que ouvir do nosso secretário de Meio Ambiente, que o mesmo zinco que compramos na farmácia receberemos de graça pelo mar, por aquele efluente, sem moral. A gente sabe até que excesso de vitamina C faz mal para qualquer cidadão, para qualquer ser humano. Além dessa questão toda do duto que existe, a ilegalidade, licitaram a construção desse duto antes mesmo da licença ambiental ter sido feita, liberada. Fora isso, existe a questão, os questionamentos que foram feitos, que não foram feitos somente por movimentos, ainda que nós não estejamos capacitados tecnicamente para algumas argumentações, enquanto brasileiros nós estamos habilitados a exigir o cumprimento da Constituição, do respeito ao cidadão e das ideias que nós queremos apresentar. Somos moradores, temos direitos, estamos habilitados a participar do processo. Boa tarde, companheiras, companheiros. Aqui uma saudação para mais uma manifestação aqui na porta da Petrobras. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem será a última, né? Estaremos aqui presentes sempre na medida que as violações aumentam sobre os territórios das populações mais frágeis, das populações que vivem do seu trabalho. Pescador artesanal, espécime em extinção. Todos os grandes projetos exatamente em áreas de pesca, em áreas de comunidades tradicionais, quilombolas, camponeses, camponesas, indígenas. Nós estamos vivendo no Brasil um verdadeiro avalanche sobre as populações tradicionais, sobre aquelas que preservam e cuidam do seu meio de vida, da floresta, dos rios, dos mares da Bahia. Quando a gente lê os relatos dos viajantes que estiveram aqui nesse país, nos séculos XVI, XVII, relatavam o que era a Baía de Guanabara, a beleza das cachoeiras, a beleza dos peixes que pulavam, enfim, eram de chorar aquela descrição sobre a Baía de Guanabara, de tanta beleza que encantava aos viajantes que por aqui passavam. Hoje é uma tristeza chegar até ali. A quantidade de navios, né, dos dutos e etc., de fato, transformam aquela que foi uma bela paisagem numa paisagem industrial. A estética industrial que se leva a todos os territórios nesse país. Ou seja, o que é bonito é o que tem navio, é duto, é plataforma, é etc., e vai transformando a paisagem, a vida e o modo de ser das pessoas que ali vivem. Imagine todos nós e todas nós que o pré-sal ainda não está em operação totalmente. Imagine quando o pré-sal tiver 100% em operação, uma cidade de aço a 300 quilômetros da costa. E de onde vem esse aço? De onde vem esse aço? Onde será trabalhado esse aço? Vem das minas de ferro, de Minas Gerais, que vai se transformar em vazios gerais de tanta exploração mineira que está acontecendo naquele território. E as siderúrgicas, veja o que está acontecendo no bairro de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro,
com a TK-CSA, que produz danos tremendos à população mais empobrecida da cidade do Rio de Janeiro, que é a população de Santa Cruz, uma das mais empobrecidas da cidade. Boa tarde a todos, as companheiras e companheiros de luta, parabenizo a organização desse evento. E o amigo Sérgio Ricardo, na verdade, lá pra cá, por parte da Petrobras não se evoluiu nada, isso é bem claro, né? A gente verifica que a velocidade deles de entender, de ter a responsabilidade socioambiental é a mesma que ele tem de escutar as comunidades tradicionais, que é velocidade nenhuma. O poder poluidor deles é uma coisa astronômica. Então a gente estamos aqui para somar com o grupo aqui. Nós somos realmente também, somos próprias testemunhas vivas de toda essa água negra que ocorre diariamente na Baía de Guanabara, não só no nosso oceano, mas de toda a costa brasileira. E sabemos que em breve isso vai ocorrer em outros locais pelo mundo aí. Sabemos que essa água negra também em breve vai estar atingindo também os povos da Nova Zelândia. É um alvo de exploratório da Petrobras também. E quanto aos pescadores da Baía de Guanabara, nós estamos vendo aqui que a nossa luta não se resume somente no mar. Nós temos companheiros que travam essa luta também em terra aqui. Então essa convergência de luta e do interesse de preservar a vida da população brasileira, a população carioca, de preservar a vida do nosso ecossistema Baía de Guanabara, ela está bem firme e isso nos anima muito. Isso a gente vai transmitir para toda a comunidade lá. Nós estamos travando sim uma luta desigual, estamos sofrendo realmente muitos problemas lá, com mortes, ameaças. Não houve nenhuma mudança, não houve investigações, mas a gente persiste ainda em resistir e vamos resistir sim. Porque na verdade os pescadores, os homens e as mulheres da Baía de Guanabara, eles têm apenas a força, eles têm a força e a resistência e têm a verdade para poder conseguir ainda preservar a luta. E deixamos um recado para a Petrobras, como outras poluidoras, como o INEA, que licencia isso tudo, como o governo do estado, que participa omisso de toda essa questão, é que enquanto existir ainda vida e pescadores e homens e mulheres dignos como nós aqui, vai haver resistência. Então um dia eles vão ter que cessar, vão ter que parar com toda essa irresponsabilidade. E obrigado, somos solidários à luta, estamos somando e estamos lá também no front, estamos lá na Baía de Guanabara. Lá não tem sossego não, lá para criminosos, poluidores, eles não vão ter paz com a gente. Um abraço. Boa tarde a todos. 3 conferências de meio ambiente nós participamos. Tivemos aí a conversa para boi dormir da Rio Mais 20, que gastou uma baba de recursos e instituições venais que se vende baratinho para mascarar todos os danos produzidos por empresas como a Petrobras e outras. Estamos mais uma vez no processo eleitoral, né, a escolha de prefeitos e vereadores. E cabe a nós aí tentar buscar dentro desse processo pessoas que de fato sejam responsáveis e façam cumprir as lutas, né, os acordos, que é a nossa legislação, a Constituição brasileira, as resoluções do CONAMA, são tudo parte de processos de lutas, de consensos, e que estão sendo rasgadas. Atualmente, poderíamos jogar a nossa Constituição no lixo, que não faria falta nenhuma. As resoluções do CONAMA também pode jogar toda ela no lixo, que não vai fazer falta nenhuma, porque os atuais administradores, se a justiça fosse um pouquinho séria, não precisava ser muito não, a justiça, deveriam estar todos eles presos. A presidente, o governador, o secretário Carlos Mink, deveriam estar presos. Em novembro do ano passado, o governo federal acumulava 16 mil inquéritos por descumprimento à legislação de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. 16 mil inquéritos por descumprir a legislação. Ora, quem descumpre a legislação é o quê? Criminoso. O criminoso tem que estar onde? Na cadeia. Mas como é que vamos prender essas pessoas se elas estão na posição de chefe? Estão com a caneta na mão e que indicam, inclusive, o chefe do Supremo e sabatina o cara. Então nós estamos ferrados de verde e amarelo aqui no Brasil. Virou terra do nunca a nossa legislação. E a cada ano vem mais uma historinha para boi dormir. Vamos discutir essa sociedade. O processo de destruição continua, né, a nossa grana favorecendo o Eike Batista, que é o caso do BNDES, que está lá, assim até eu. Se o BNDES começar a me dar dinheiro, eu vou ficar o cara mais rico do mundo. Boa tarde a todos que estão escutando aí. Eu sou do Grupo Catumbaia, como a Bia já disse, é um grupo de direitos animais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o Grupo Catumbaia expressa o seu apoio total a essa causa aqui, né? Petrobras, Água Negra não. Porque, como alguns aqui já falaram, a Petrobras está com um hábito muito ruim de estar sujando as nossas águas aí.
simplesmente porque as estações de tratamento deles ou são insuficientes ou não funcionam, né? E aí eles despejam toda aquela água que proveniente de extração de petróleo, cheia de contaminantes, o que é um absurdo com o nosso meio ambiente. Eles fazem propaganda Petrobras verde, né? Há pouco tempo atrás passou uma propaganda aí na TV. Eu acho que na verdade foi uma contra-campanha, a reportagem que saiu, se não me engano, na época, não foi? Sobre justamente o despejo de água negra pela Petrobras nas nossas baías, nossos rios e mares, certo? Isso é um desrespeito a todos aqui do Brasil, né? A toda a população, não só os seres humanos, também os animais, né? É bom acrescentar que nós não temos absolutamente nada contra os empregados, os funcionários da Petrobras. A questão aqui é a respeito da alta cúpula, é da direção. Esses sim são responsáveis pelo que está acontecendo. Botar depois culpa no funcionário, no empregado, é covardia. Nós não temos absolutamente nada. São funcionários altamente competentes que tentam diariamente fazer o seu trabalho. A questão aqui, representada pelo nosso ativista, o Lucas, é com relação às diretrizes da alta cúpula da Petrobras e que se estende também para as outras petroleiras. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. A gente quer dizer que a gente tem um grande orgulho de ser, nesse ponto, uma referência. É verdade, a gente apoia movimento de sem terra, sem teto, ambientalista, movimento de moradia, e a gente tem esse orgulho de fazer isso, mas faz isso como obrigação nossa de um sindicato que tem essa visão. A visão que o sindicato não pertence só aos petroleiros, ele pertence ao povo brasileiro, ao trabalhador, às comunidades do entorno do sindicato. A gente faz esse trabalho de uma forma tranquila. Mas eu quero dizer que a gente está nessa luta do Comperj há muito tempo. Em 2006 a gente foi chamado para ser apresentado para o Sindipetro o projeto do novo polo petroquímico, né, do Comperj. E a gente começou nessa luta vendo que a localização dele era uma localização política, né, porque aquele local onde estava sendo construído já havia uma refinaria, um polo gás químico, já era uma bacia aérea saturada, já havia dificuldade com água, o entorno da população não tem saneamento básico, ou seja, só ia aumentar o problema. Isso a gente começou a perceber. E o que a gente fez? A gente criou na época um conselho comunitário regional do Comperj. Nos 14 municípios a gente criou conselhos comunitários. Eu, por exemplo, ajudei na fundação do Conselho Comunitário de Maricá. Esse Conselho Comunitário de Maricá foi o primeiro conselho comunitário fundado em função do que a gente percebia, o que estava para vir pela frente, não só de poluição, como também as questões sociais. A violência, o transporte urbano, a questão de saúde, de educação, nessa região piorou muito. A região inchou, cresceu muito a população e a gente sabe que não foi acompanhado com as questões ligadas aos direitos do trabalhador, direito de saúde, direito de transporte. Infelizmente, isso não acompanhou. E a Petrobras se utilizou de um esquema muito ruim. A Petrobras insistiu em fazer uma coisa chamada Agenda 21 do Comperj. A Agenda 21 do Comperj é uma agenda corporativa da Petrobras. E legalmente isso não existe. A Agenda 21 é um instrumento de Estado. Quem faz é o município junto com a comunidade. Mas a Agenda 21 era para que a Petrobras pudesse ser aprovada em Wall Street, no mercado da Bolsa de Valores, para dar satisfação à lei Sarbanes-Oxley. Então, a gente foi nessa luta, brigando para denunciar essa falsidade, essa farsa que é a Agenda 21 da Petrobras. A Agenda 21 da Petrobras, em alguns municípios, quem lutava para denunciar o que acontecia foi impedido de entrar. A gente foi impedido em Maricá por força policial de entrar. Registramos queixa no distrito por esse impedimento. Porque a gente ia para lá, não para balançar a cabeça, para receber brinde, mas para denunciar o que acontecia. E essa denúncia a gente fez ao Ministério Público. As audiências feitas pelo Comperj são toda farjuta. Inclusive, tem gente aqui que estava comigo nessa hora que a gente criou uma nova legislação para audiência pública. Está aqui o Givonei, que estava junto com a gente no CONEMA. Eu represento os trabalhadores no CONEMA. E a atuação do CONEMA, para não dizer pior, tem sido muito ruim. Tem sido uma atuação contra o meio ambiente, contra o povo do Rio de Janeiro. A gente viu que a nova legislação, a nova norma que dava a condição
para que fosse mais democrática as audiências públicas, nunca foi cumprida. Foi passado por cima de uma norma que a gente votou e aprovou. Ou seja, o tempo todo as audiências eram para referendar o projeto. Não era para ouvir a população, não era para ouvir a comunidade, não era para ouvir ambientalista, era para referendar o projeto da Petrobras. E a gente denunciou isso no Ministério Público, denunciou isso na polícia, denunciou isso na internet, aonde a gente teve condição fez denúncia. E o Sindipetro apoiou essa nossa luta o tempo todo. Na verdade, o que a gente está vendo é uma tentativa de cooptação dos movimentos sociais. Se faz o lanche, coloca dentro de uma van com ar-condicionado para receber canetinha, receber agenda, camiseta da Petrobras, só para referendar todo esse crime que está sendo feito no meio ambiente nessa região. Meu nome é Saito, eu sou do Fórum Ecossocial da Baixada Fluminense e membro também do Fórum dos Afetados pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara. Eu vou começar aqui com o artigo 225 da Constituição Brasileira. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Não é verdade? Tá legal. É o que a gente não tem na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara não está ecologicamente equilibrada. Está ali as corporações usufruindo da Baía de Guanabara, que seria um bem coletivo, mas está totalmente privatizado. 90% de sua área está privatizada pela indústria do petróleo. Não se faz mais nada na Baía de Guanabara. Tá? Não se pesca, não tem recreação, não tem nada, só tem poluição. Aí eu pergunto, por que disso tudo? É o modelo de desenvolvimento que nós temos, tá? É baseado na petrodependência. E a gente precisa rever esse modelo de desenvolvimento. Nós sabemos, e estamos cansados, infelizmente, de saber, que na verdade cada barril de petróleo retirado das entranhas da terra não serve para os interesses da maioria da população. Infelizmente, cada barril de petróleo retirado pela Petrobras das entranhas da terra serve apenas para enriquecer os banqueiros, os empresários, os mega especuladores que ganham muito dinheiro exportando petróleo para outros países. E a maioria da população paga um gás muito caro, paga uma gasolina muito caro, paga os demais derivados de petróleo muito caro, quando na verdade deveria pagar um preço mais barato pela quantidade de petróleo, pela quantidade de óleo que é extraído do nosso território, que é extraído do nosso país. Então, nós temos que nos juntar com os demais trabalhadores, com o resto do povo, para exigir, primeiro, que a Petrobras de fato seja uma empresa 100% estatal. Segundo, que os investimentos sejam para garantir que não haja nenhum tipo de vazamento, que não haja nenhum tipo de contaminação do solo, contaminação do meio ambiente, porque isso é possível. Nós estamos no século XXI, há desenvolvimento científico para isso. O problema é que o dinheiro que deveria ser utilizado para recuperar a Reduc, o dinheiro que deveria ser utilizado para recuperar os oleodutos, esse dinheiro vai para a mão dos banqueiros, vai para a mão das empreiteiras, vai para a mão dos especuladores. Boa tarde a todos e todas, conforme o companheiro Sérgio já colocou, né? Eu venho aí trabalhando nos impactos, né, da saúde, os grandes empreendimentos, sou do Fórum da Saúde, já fui até processada, né, por conta disso, né, pela Companhia Siderúrgica do Atlântico lá de Santa Cruz, mas por conta dos movimentos sociais, inclusive o movimento internacional, a campanha Pare TKCSA, né, algumas instituições nossas, como a OAB, a própria Fiocruz, eles foram obrigados, né, a retirar esse processo, então foi uma vitória dos movimentos. Eu queria saudar a todos que estão aqui, né, parabenizar a coragem dos companheiros da Romar, né, por essa luta, né, com o Copérgio, com a Petrobras, por conta dos seus direitos que estão sendo violados, né, estão sendo, não podem trabalhar, né, por conta disso, estão sendo ameaçados de morte, né, muitos dos companheiros. E essa empresa, né, a Petrobras, tem contribuído para essas violações
e essa violência no local, né? Mas isso é o que vem acontecendo no nosso país inteiro, né? Aqui no Brasil nós temos não só o Comperj, né, como a CSA, que eu já coloquei, o Porto do Açu, e o que nós estamos vendo é extermínio, né, das nossas populações tradicionais, né? É um crescimento para quem? Para os grandes empreendimentos, né, para as grandes corporações, para o poder econômico. E é por isso que nós estamos aqui, né, a denunciar, né? Estamos aqui para tentar sensibilizar não só essa empresa, né, como aqueles que podem nos ouvir. Porque no fundo todos nós estamos sendo ameaçados por esse modelo, né, de desenvolvimento, por esses grandes empreendimentos. Com vocês, né, a população, há uma perda de direitos totais, é o que nós estamos vivendo atualmente no nosso país hoje, né? Na saúde, o que nós temos acompanhado na saúde? Nós temos UPAs alugadas, nós temos a privatização da saúde, temos as clínicas de família, os nossos hospitais sendo fechados. O que nós vemos é a terceirização, a privatização e a perda de direitos. Não há concursos públicos, temos aí as organizações sociais em que não há, né, licitação, as pessoas são contratadas sem os seus direitos, daqui a pouco serão mandadas embora, né, serão demitidas do trabalho, trabalham em condições precárias, e o que nós vemos nos nossos hospitais são as emergências cheias, não há leitos, e enquanto isso o nosso governador, né, está aí envolvido com a Delta num mar de lama de corrupções. O nosso secretário, né, de Meio Ambiente, Carlos Mink, né, ele dá licenças do tipo fast food. Nós temos atualmente no país, né, as licenças ambientais sendo refém, né, do poder econômico, das grandes corporações. Não há uma integração, não se avalia os passivos anteriores, e não há, quando se avalia, né, os impactos na saúde. Atualmente nem se avaliam os impactos na saúde, mas estivemos no CONAMA defendendo também isso, né, que seja lei, que os impactos na saúde sejam avaliados desde a época do EIA, do estudo de impacto ambiental, mas mesmo assim há uma celeridade muito grande, e os licenciamentos hoje têm sido irregulares, com muita rapidez, né? Depende de quem tem o dinheiro e paga, não está sendo avaliado o que a população vai passar por isso, e a população nem está participando desse processo. Não se pergunta à população se é aquilo que ela quer, se é aquilo que ela precisa, se é aquilo que ela quer. As audiências públicas são um grande teatro, né? E quem aparece lá são os movimentos cooptados. Tudo isso nós temos que avaliar, né? Muito importante saber que hoje a Petrobras tem bilhões e bilhões de dinheiros para patrocínio publicitário, patrocina eventos culturais no Rio de Janeiro, no Brasil afora, e não tem cumprido com as suas obrigações de indenizar os pescadores que já foram afetados por derramamento de óleo na Baía de Guanabara. A gente se solidariza aqui, especialmente com a luta dos pescadores da Associação Homens e Mulheres do Mar, da Baía de Guanabara, que tem enfrentado e dado a sua vida nessa luta para defender o patrimônio que não é só dos pescadores, que é de todos os moradores da Baía de Guanabara, de todos os brasileiros, e tem com isso enfrentado uma série de resistência com a polícia local, com os poderosos locais, e solidarizar especialmente com a figura do Alexandre Anderson Omar. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Eu já falei inicialmente aqui, nós fazemos parte do Fórum dos Afetados pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, né? Estamos solidários a esse ato, fazemos parte dele. Foi uma consequência dos 50 anos da refinaria Duque de Caxias, a refinaria Duque de Caxias e o polo petroquímico que se formou ao seu redor nos anos 50, inaugurado em 61. Esse polo petroquímico é um exemplo daquilo que a gente não quer que aconteça no estado do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, no Brasil. Em torno, naquela época se falava de riqueza, geração de riqueza, emprego, petróleo, Brasil de primeiro mundo, e o que nós assistimos hoje? Há uma riqueza concentrada nas mãos de poucos, e a população ao redor sem
saúde, sem educação, rios poluídos, falta de habitação, falta de saneamento, uma bacia aérea, um mar extremamente poluído desde os anos 90 e riscos de acidentes industriais os mais variados, como o vazamento de óleo de 2000, que prejudicou milhares de pescadores artesanais da Baía de Guanabara, a explosão das esferas de gás do que é feito de petróleo em 1972, que está fazendo 40 anos esse ano, o vazamento de alumínio, silicato de sódio, pó branco no entorno da Reduc, que causou problemas respiratórios para várias pessoas, o recente vazamento ano passado de uma distribuidora vizinha à Reduc, que fez com que crianças tivessem que voltar para suas casas, saindo de suas escolas, mas naquela região com risco de explosão. Bem, e os riscos são muito mais, porque o que denunciamos hoje aqui é o que acontece nas plataformas de petróleo, com a água de produção que vem junto com a extração de petróleo e que traz consigo metais pesados, os mais diversos, elementos radioativos e que é jogado no mar. Também com a falta de tratamento de óleo na refinaria Duque de Caxias, denunciada pelo próprio Sindipeto Caxias, e lá se descobriu uma quantidade enorme de óleo no Rio Iguaçu e na Baía de Guanabara, afetando a vida das pessoas e afetando a vida de todos os seres vivos. É uma tristeza os relatos dos historiadores quando falam de uma Baía de Guanabara na qual pulavam peixes, eram tantos e era difícil pescar, dada a quantidade de peixes na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara que era visitada por baleias para se reproduzir, Baía de Guanabara que recebia golfinhos, enfim, uma série de espécies animais e vegetais, e micro-organismos, e hoje perdemos muito disso. E perdemos os pescadores também, 4 deles assassinados brutalmente pelo direito ao trabalho, pelo direito à vida, pelo direito à pesca, pelo direito ao ambiente limpo. A gente está finalizando o ato exatamente no horário programado, ou seja, a gente iniciou no horário correto, estamos terminando, finalizando com todos os segmentos sociais muito bem representados, com ampla manifestação de seus pleitos. É muito legal ter os movimentos sociais unidos, pela primeira vez o animalismo e o ambientalismo unidos em prol de algo maior, que é a nossa dignidade, a dignidade de todas as espécies que sentem dor, frio, fome e que no dia seguinte querem acordar e ver a luz do sol, que têm o direito de a água